em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Tema: Igreja Forte. Fala comigo, Igreja Forte. Versículo 42, vamos ler junto? Perseveravam. Agora vamos ler de novo com você que não leu. Sabe, você que não leu, ficou só olhando aqui? Então, vamos lá. Perseveravam. Amém. Podeis assentar? Irmãos, sempre que você precisa entender a dinâmica da igreja, você não tem que recorrer a livros, igual muitas pessoas recorrem a livros e livros e livros sobre crescimento de igreja. Tem muitos livros sobre crescimento de igreja, administração eclesiásticas e muitos outros livros, né? Formação de líderes de igreja e tal. São bons, tem o seu mérito. Mas quando você quer entender a dinâmica da igreja, o que é uma igreja, a melhor forma, a melhor maneira é ler o livro de Atos. Então, o dia que você quiser entender sobre igreja, a dinâmica, a forma da igreja, leia o livro de Atos. Lá você encontra o princípio da igreja, exatamente o mais próximo de Cristo possível, na questão de distância da história. Distância da história. Então, se você quer entender essa questão, você leia o livro de Atos. Hoje eu quero ficar só nesse versículo aí, irmão. Nós vamos ler alguns versículos fora, mas o assunto é esse texto aí. Amém? Presta atenção. Jesus é levado aos céus, a igreja fica em Jerusalém, ora, espera no Senhor. 10 dias após, ela é revestida do Espírito Santo. A igreja estava orando, clamando, quando veio sobre ela o Espírito de Deus, e todos que estavam naquele mesmo lugar foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Começa então a igreja. Pedro levanta em meio àquela multidão, que eles achavam que estavam bêbados. Pedro fala, é apenas 9 horas da manhã. Não deu tempo de quem começou a beber ficar bêbado ainda. Pedro prega um dos maiores sermões da Bíblia, faz uma explicação do Cristo, converte quase 3.000 pessoas. Quando converte quase 3.000 pessoas, começa a igreja. Amém? Começa a igreja. Agora você imagine uma igreja com quase 3.000 pessoas, nesse texto aqui, mais à frente congrega quase 5.000, né? Aqui era só 3.000. Essa igreja converte quase 3.000 pessoas, e a dinâmica, eles começam a cuidar dessas pessoas. Começa a cuidar. Uma igreja que é inaugurada e no mesmo dia ela consegue trazer para o seu meio quase 3.000 pessoas, e agora começa a dinâmica dessa igreja. O mover, como que esse povo trabalhava.
Irmão, olhe para mim aqui. Não é difícil ficar na casa do Senhor. Não é difícil ser crente, irmão. As pessoas não gostam da prática cristã, é diferente. Não é difícil ser crente, é que as pessoas não querem a prática. No ano que nós estamos, esse século agora, aonde as pessoas acham que a oração é feita através de um texto colocado na internet, a pessoa vai lá, coloca um textozinho, um versículozinho lá, para ele é a oração dele do dia. Ele levanta cedo e já vai lá no status do Insta, vai no status do Face, no status do Zap, coloca lá um textozinho lá, um versículo bíblico ou uma frase de efeito, e já pronto, fiz a minha oração e já li a minha Bíblia. E já começa o seu dia. Mas o que realmente é ser crente, irmão? Qual a importância da igreja, da questão igreja? Então, eu tenho que parar para pensar sobre isso. Qual a importância do corpo, da igreja do Senhor? Que muitos não querem. Por exemplo, deveria ter muito mais pessoas aqui hoje, que poderiam estar aqui, que estão em casa sem fazer nada, ou que saíram para outro lugar, porque era um culto de terça-feira. Presta atenção no texto, que eu vou ficar, a maioria do tempo é nesse texto aí, ó. Perseveravam na doutrina dos... Vamos lá, irmãos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Correto? Perseveravam no ensino dos apóstolos. Perseverava no ensino dos apóstolos. Amém, irmão? Perseveravam no ensino dos apóstolos, irmão. Permaneciam, estavam. Agora calcula comigo, recém-convertido, mas perseveravam, mas permanecia no ensino dos apóstolos. Olha para mim, irmão, a grande dificuldade da igreja é trazer o novo convertido nos cultos de ensino de escola bíblica. As pessoas não gostam de culto de ensino. E quando vem, querem algo extraordinário. Quando vem no culto de ensino, espera assim que apareça um querubim aqui e coloca fogo em todo mundo. Se você parar para ensinar a palavra, as pessoas vão fugindo do culto de ensino, irmão. Olha o que tem na Bíblia. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Quem eram os apóstolos? Aqueles que tinham andado com Cristo. Por que o ensino estava na mão deles? Presta atenção. Porque eles tinham mais experiência com Cristo, porque eles conviviam e conviveu com Cristo. Quando eu falo convivia, é porque Jesus ainda estava através do Espírito Santo no meio da igreja. Eles conviviam e conviveu com Cristo em carne, porque eles ouviu Jesus ensinar sobre o Velho Testamento, então eles tinham facilidade de fazer a ligação entre o Cristo e o Velho Testamento. Eles tinham experiências para passar. Igreja, não se prega a palavra sem experiência, irmão. Não tem como transmitir ensino sem convivência com aquele próprio ensino. Então, o que eu quero que você entenda, o ensino, ele fortifica, ele solidifica a fé cristã. E pelo que se vê na palavra, essa palavra perseverava, eles tinham ensino todo dia. Não era uma terça-feira, um domingo, uma vez na semana, não. Era todo dia o ensino. A igreja precisa de um ensino bíblico e sistemático.
O que alimenta a alma aqui não é o vucu-vucu da fé cristã, não, irmão. É o arroz com feijão todo dia. As pessoas dependem de gostar da palavra, gostar do ensino, gostar de ler e ouvir, parar para ouvir a palavra. Parar para quê, irmão? Ouvir a palavra. As pessoas estão mais preocupadas em ser alguma coisa, em ter alguma coisa, do que na realidade de conhecer o Deus que está na palavra, irmão, na palavra. Coloca para mim aí 2 Timóteo 3,16, meu filho, é rapidinho aí. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para... Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir. Se eu quero ser um crente, um pequeno Cristo, eu preciso ter na palavra esta base: ensinar, redarguir, corrigir. A palavra corrige, a palavra repreende, a palavra levanta, a palavra instrui. Instruir, ensinar, fazer. Ensina. A palavra tem esse poder. Participar de culto de ensino, eu estou crescendo a cada dia. Quando eu venho para o culto de ensino, desarmado, irmão. Tem gente que se arma. Hoje eu estava pensando uma coisa, eu até coloquei lá no status do Zap, porque tem muitos pastores que eu conheço que devem estar fez a mesma coisa que eu fiz, né? Fazendo estudo bíblico. Ficou difícil, irmão. Ficou difícil fazer estudo. Se você fala sobre um assunto, está jogando pitaco. Se você fala sobre outro, está magoando o irmão. Se você fala sobre outro assunto, não, o pastor está falando para mim porque me conhece o meu problema. Se fala outro assunto, não, o pastor ficou sabendo do que eu passei, por isso está falando sobre isso. Oi. Irmão, eu conheço todos vocês. Eu conheço todos vocês e conheço os problemas. Agora, eu ir lá em casa, preparar um estudo bíblico, uma semana estudando, olhando, simplificando, tirando a parte grossa do estudo, para deixar só a parte simples, mais fácil de comer, para uma pessoa. Eu estava lá sentado graças a Deus, na minha poltrona, tranquilo, com as pernas cruzadas, eu pensei, rapaz, mas está difícil agora. Se você fala isso, o irmão está passando o problema, não, isso aqui não pode falar porque é o irmão. Não vou falar sobre isso. Não, isso aqui o irmão fulano tal está sofrendo isso aqui. Não vou falar sobre dízimo. Não, o irmão fulano tal não está pagando dízimo, ele vai estar no culto. Vou falar o que então? Porque qualquer assunto que eu falar aqui vai atingir uma pessoa. Porque ele é feito para isso. Ele é feito para atingir alguém. Ele é feito para ensinar ou para corrigir alguém. Ele é feito para trabalhar o nosso caráter, tanto o seu quanto o meu. A Bíblia, ela é para isso. Se a Bíblia não confrontar o meu caráter, a minha personalidade, a minha natureza, ela não é a Bíblia, não precisa dela. Aí nós estamos tendo uma geração de pessoas
que está difícil você falar sobre a palavra. Coloca para mim aí, meu filho, Oséias 4, verso 6. Oséias, profeta Oséias, o primeiro do profeta menor, depois Daniel, o primeiro livro. Coloca para mim, 4, verso 6. Oséias 4, 6. Presta atenção numa coisa, irmão. Olha lá, o meu povo foi destruído porque faltou? Porque tu rejeitaste. As pessoas são destruídas espiritualmente, irmão, porque não têm conhecimento bíblico. Bíblico, irmão. Você sabe qual era a maior dificuldade que eu tinha no campo missionário, irmão? Quando eu dirigi a igreja na Bahia, a maior dificuldade que eu tinha na igreja da Bahia era o seguinte: é porque lá o crente congrega aqui, mas se o pastor pregar uma palavra e lá achar que aquela palavra foi para ele congrega em outra igreja. Aí se ele chegar lá e falar, não gostei do bigode desse pastor, congrego nesse outro aqui. Olha para mim aqui, irmão. Nós somos centrados aqui, irmão. Eu quero que ela fale comigo mesmo. Eu quero que ela me chame a atenção todos os dias. Eu quero que ela machuque o meu ser. Eu quero que ela realmente toque na minha alma. Eu quero acordar pela manhã com um versículo bíblico dizendo assim: você precisa mudar de vida. Eu quero que a Bíblia faça isso comigo. E da forma e na experiência que isso me traz, é isso que eu faço. Na experiência que isso me comove, é isso que eu faço. Porque ninguém é isento da cultura e da forma. Então, da forma que a palavra vejo, é da forma que prego. Mas não. Hoje nós temos um grupo de pessoas na igreja, irmão, que a inteligência emocional, emocionalmente fraco, irmão. Um grupo emocionalmente fraco. Se você falar qualquer coisa que feriu o meu coração. O pastor podia ter falado essa palavra mais assim, diferente. O pastor poderia ter falado, usado uma palavra diferente. Isso me feriu. O pastor me magoou. Como que não? O pastor estava pregando, falou uma palavra para mim lá, que me magoou. Tem pessoas, irmão, que se alguém não ouvir ele, se ele for falar qualquer coisa, se ele fizer um pedido e a pessoa não ouvir, pronto, machucou. Morreu agora acabou, vai ficar 1 semana ou 3 sem vir nos cultos, porque agora está magoado, porque passou pelo irmão ali e falou e alguém não ouviu, ou deu uma ordem e ninguém obedeceu e por isso agora magoou. Emocionalmente fraco, irmão. Qualquer coisa dói. Fortaleça o seu coração, porque ele vai levar porrada na vida todo dia. Fortaleça a sua alma, porque ela vai ouvir muitas coisas que não queria. Irmão, cria o seu filho ouvindo não pode, não deve, é proibido. Ele tem que aprender a ouvir coisas fáceis e coisas difíceis, para não ter uma geração fraca. Você já imaginou? Que tipo de obreiro nós estamos criando? Que tipo de diretoria nós temos? Que tipo de crente? O ensino vem para maturar, fortificar, lavar a alma. Meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. A coisa mais difícil que se tem é trazer uma pessoa na escola bíblica ou no culto de ensino, irmão. Até converte, mas quando é para vir nesses 2 cultos, o culto de domingo. É bom mesmo, o culto de domingo é gostoso mesmo, irmão. Mas é aqui que você vai adquirir conhecimento dia após dia. Crentes que erram, mas não gostam de ouvir que está errado. Mas o ensino vem para quê? Para falar que está errado. Erram, mas não pode ouvir que está errado. Crentes que só vê erro nos outros. O ensino, quando você está pregando aqui, tem pessoas que falam assim, rapaz, eu estou lembrando aqui que o João tem esse problema.
Rapaz, cena que eu estou aqui pensando assim, eu acho que o João é o Manel que tem. Rapaz, esse ensino deu certinho para o Pedro. Desarma, irmão. E faz o seguinte: veste a carapuça. Serviu? Serviu, então, porque já veio certo para você. Você colocou, encaixou certinho assim, o ensino já foi ideal, já foi prontinho para a sua alma. Amém, irmão? Já imaginou se o meu pastor me chamasse a atenção de não vou entregar a igreja? Não me contrariei, vou entregar a igreja. Tem gente que entrega cargo só porque, irmão, descubra uma coisa. Você está sendo destruído só por falta de maturação na sua vida. Amém, irmão? Amém? Volta em Atos capítulo 42, 2:42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quem ensinava eram os apóstolos. O que fazia a igreja forte era o ensino, e o ensino estava ali. A segunda questão é: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A palavra comunhão aí, koinonia. Na realidade, não tem uma explicação melhor. A gente fala comunhão porque a palavra koinonia vai muito além do que nós achamos sobre unidade e comunhão que o brasileiro tem. Então, a língua portuguesa não traz algo tão forte como a palavra koinonia. Porque a palavra koinonia, ela fala da comunhão quando Jesus disse: eu e o Pai somos um. Está vendo que eu e o Pai somos um. Está vendo essa comunhão entre Jesus e Deus? Essa comunhão aqui que está falando isso aí, ó. Comunhão. Só saber viver junto, viver em família, como irmãos, bebendo da mesma fonte que é Cristo. Colossenses 3,13. Coloca aí, meu filho. Colossenses 3,13 tem duas palavrinhas que eu quero falar com você nesta noite. Suportando os uns e perdoando os. Se tiver queixa, faz o quê? Lá está escrito: se tiver queixa contra o outro, assim como Cristo. Vamos, irmão, você não sabe ler? Se tiver queixa contra o outro, assim como Cristo, assim. Isso é comunhão, irmão. Se houver algo que ficou manchado, se houver algo que doeu, assim como Cristo vos perdoou, perdoando, suportando. Perdoando, suportando. Suportar e perdoar. Isso é igreja. Como é que é o nome disso? Igreja. Nós vivemos como irmãos. Nós temos diferença, temos os nossos pontos de vista diferentes, mas nós nos amamos, perdoamos e convivemos. Quer ver? Efésios capítulo 4, versículo de número 3. Põe aí, meu filho. Efésios 4, 3. Procurando fazer o quê? Vamos. Procurando guardar o vínculo, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Você quer ver como que é a unidade do Espírito? Versículo 4. A um só, também foste, um só corpo, um só, como também foste, chamado em uma só, da vossa vocação, versículo 5. Um só, uma só, um só, tem outro, você foi, tudo isso, está nisso, está vendo que é um só Deus, um só Cristo, uma só salvação, um só batismo. Você é diferente de alguém? É diferente de alguém, irmão? Não, é a mesma pessoa. Então aí guarda o vínculo da paz pelo Espírito, porque o mesmo Espírito que está aqui
é o mesmo Espírito que está na sua vida, em nome de Jesus. Esta comunhão da igreja. A igreja tem dois tipos de apresentação. Apresentação interna, nós convivemos aqui. Apresentação externa, as pessoas veem como nós convivemos aqui. Isso é amor, irmão. Isso é cristianismo. Quando eu ver alguém e achar que não dá para conviver, eu tenho que lembrar que Jesus disse que eu devo suportar e perdoar. Comunhão, koinonia. Assim como o Pai e o Filho é um, nós somos, porque há um só corpo. Tem outro corpo para você estar ligado? Vamos à frente que o tempo ali está escasso. Não dá para falar muita coisa. O próximo versículo lá, meu filho, vamos? Atos 2,42, Atos 2. Na comunhão e no partir do pão. O partir do pão, se você continuar lendo o texto, tem dois sentidos. Mais à frente ele vai falar. Refeições que eram feitas de casa em casa, porque a igreja ela convivia de casa em casa. Esse reunir no templo, o templo era pequeno, não dava para todo mundo. Então, esse reunia mais era nas casas. Então, eles comiam junto. Comiam, vamos falar no linguajar brasileiro, né? Eles jantavam junto. Almoçava junto. Mas também aí cabe a ceia, no partir do pão. E eles faziam isso de contínuo. Lembrava da morte de Jesus todo dia. De contínuo eles estavam, o sangue e o corpo, de contínuo eles faziam isso. Eles perseveravam no partir do pão. Esta prática está relacionada ao ato de comer junto, de ceiar junto, de fazer refeições. Irmãos, comer junto traz benefício de unidade cristã. Existem duas barreiras para essa questão de comer junto, irmão. A primeira chama interesse próprio. Tem pessoas que vai comer na sua casa, ou leva você para comer em casa, eu vou dizer um nível assim, no interesse de te controlar. Aí acha porque é amigo, agora o pastor vai me entender na igreja porque nós somos amigos. Não. Amigos, administração. Amigos em Cristo, ligado em Cristo, a mesma fé, comemos junto, mas a administração. Espera aí, irmão. Não confunda. Isso acontece com pessoas, acontece. Tem gente que aproxima do outro, do interesse do outro. Aí vai na casa, leva o outro, não vou levar ele para comer na minha casa, porque lá eu controlo. Não, irmão, não controla. Não faça isso. Isso não é atitude cristã. A segunda questão é o perfeccionismo cristão. Por exemplo, se alguém vai comer na sua casa, convivendo com a sua família, descobre os seus defeitos, não é? Nossa, o irmão não é crente, rapaz, você viu? Estava na casa dele almoçando, ele fez algo lá que para mim não é crente. Você vai na casa do irmão para descobrir os defeitos? Porque na sua casa você é você, não é? Na sua casa é a sua casa. Lá é a sua casa. Lá você bota a mão na panela e come com a mão na panela. A casa é sua. Lá você pega a panela e come dentro da panela. A casa é sua. Aí a pessoa descobre defeitos e depois, nossa, descobri que fulano. Nossa, eu pensava que o pastor era tão crente, mas ele foi lá em casa comer e impede a verdadeira função de comer junto, irmão, que se chama unidade. Comer junto traz parceria, traz sorriso. Sentar à mesa mostra intimidade. É para isso que serve. Irmão, se você conviver comigo, você não vai ver eu esconder o que eu sou daqui como eu sou de lá. A mesma pessoa.
Do jeito que eu brinco aqui, eu brinco lá, e a mesma brincadeira que eu faço aqui, eu faço lá, porque é a mesma pessoa. Porém, existe algumas liberdades maior na casa, porque é casa. É casa. Então, se você vai para a casa de alguém, ou se alguém vai para a sua casa, vai para comer o pão e estar juntos. Convivência. Conviver. Amém? Conviver. Isso traz comunhão e unidade à igreja. E a igreja primitiva fazia isso, irmão. E até a ceia era servido. Eu estava fazendo esse estudo, pensei, sabe que eu vou passar uma semana celebrando a ceia? Celebrar a ceia. No domingo, na terça, na quinta, na escola bíblica. Amém, irmão? Quem sabe um dia isso acontece, né? Então, essas barreiras. O último texto é Irmão, deixa eu perguntar a você uma coisa. Imagine uma igreja que tem um ensino forte, que é dos apóstolos, que tem uma comunhão, uma unidade perfeita em Cristo e com as pessoas, e no partir do pão estar junto, tanto em casa, na alimentação, quanto na ceia, estar junto, e nas orações. 4 bases da igreja, que a igreja não pode perder ela, irmão. A igreja precisa aprender, estar, e isso aqui está falando de algo diário, algo permanente, algo todo dia. Oração é o que traz intimidade, irmão. A prática da oração, ela passa a ser um hábito diário, todo dia, de conversar. Orar junto em casa, orar junto nas casas, orar junto no templo, orar junto. Eu pergunto a você, irmão, a menor parte do dia é 1 hora. Você ora 1 hora por dia? A menor parte do dia é 1 hora, porque o dia tem 24 horas, então a menor parte do dia. Agora, a menor parte de horas, aí é minuto. E a menor parte de minutos é segundo. Mas do dia é hora. Você ora 1 hora por dia? Porque é a menor parte. Pastor, eu não consigo orar 1 hora por dia, não tem tempo. Mas de 24 você não tem. Se em 24 horas você não tem tempo para orar 1 hora, então você está trabalhando demais, irmão. 24 horas você não orar 1 hora, o que traz fortalecimento cristão é ensino, convivência e oração. Ensino, convivência e oração. Isso fortalece, traz base. Isso traz base para a igreja. Isso faz a igreja crescer. É o dever de nós trazermos o novo convertido na terça e no domingo. Por isso, irmão, nada pode tirar de você o privilégio de estar na igreja na terça e na escola bíblica. Amém, irmão? Amém? Vamos nos colocar de pé? Eu preguei terça passada, não preguei? Quem estava aqui na terça passada? Eu falei sobre o que mesmo? Sobre? Ruth, né? Você ainda lembra pelo menos o nome do livro, né? Já está bom, né? Já lembro o nome do livro. Ruth. Agora olha para mim, irmão. Você consegue ter essa base na sua vida? Você consegue ter essa base, irmão? Olha, participar de ensino, conviver e orar. Participar de ensino, conviver e orar. A sua vida espiritual, se você não lê Bíblia, quem aqui já leu a Bíblia toda?
Ah, não, eu achei pouco demais, irmão. Miséria e credo. Pastor, não precisa, já tem pastor falando isso, sabia? Não precisa ler a Bíblia toda. Coloque na sua casa o dever de ler toda a Bíblia. Conheça a palavra de Deus e vai fortificar a sua família, o seu cristianismo. Vamos orar? Você tem condição de falar: Deus, eu preciso melhorar. Não pensa nos